Bom dia, nesse domingo, final de um grande feriado para nós aí, para aqueles que puderam viajar e tudo, né? Duas coisas, não, duas não, algumas coisas me chamam a atenção e eu gosto muito, é interessante, no desenho do Kung Fu Panda. Uma que algumas pessoas já até conhecem, que eu gosto de expressar, que é o diálogo que ele tem com o mestre Hugo, onde é falado para ele sobre o presente, passado e futuro, que ele vivia muito preocupado com o que ele era, o que ele seria, o que ele ia ser, e que o passado já tinha acontecido, não tinha mais jeito, não tinha volta, o futuro ainda era uma incógnita e muito importante era o presente, naquele momento, por isso que se chama presente, né? Outras duas coisas também que me chamam bem a atenção, dentro daquilo que eu gostaria de compartilhar com vocês, no nosso domingo aí de reflexão, é sobre a sopa do pai do Po, com o seu ingrediente secreto, e também o pergaminho secreto também, que apenas o grande dragão guerreiro poderia abrir aquele pergaminho. O interessante é que num dado momento do desenho, o Po tem a condição de pegar o pergaminho e ele abre e não tem nada, tá só apenas o reflexo dele ali no pergaminho ali. E depois ele vai descer para fugir junto com a vila, e encontra o pai dele, e o pai dele fala para ele que não existe o ingrediente secreto, né? Que cada um seria dentro daquilo que ele entende, daquilo que ele conhece, daquilo que ele sabe, daquilo que ele deseja, o ingrediente é para cada um. Esse ingrediente secreto é para cada um. Aí o Po abre o pergaminho e ele entende que é ele, né? Ali a expressão é ele que está refletido ali naquele pergaminho. Então seria de cada pessoa, dentro daquilo que ela acredita. Nós temos um texto interessante aqui no capítulo 5 de 2 Reis, que vai falar sobre um comandante do exército sírio. Esse comandante é Naamã. Naamã era um leproso, um homem leproso, e trouxe muitas vitórias ao rei da Síria. E em uma dessas vitórias ele ataca Israel e ele traz, junto com alguns escravos, uma escrava que vai servir na casa dele. E a escrava, vendo a situação de Naamã, comenta com a mulher de Naamã que se ele estivesse em Israel, ele seria curado, porque lá existe um profeta, lá existe um Deus. E ao ouvir isso, o Naamã vai falar com o rei dele, o rei manda uma carta para o rei de Israel, pedindo que o rei curasse o Naamã. E o rei se desespera, o rei de Israel, e ele então fala que ele não tinha condições de fazer aquilo. Mas aí existia um profeta que era o Eliseu, e o Eliseu fala para o rei se acalmar, porque ele ia intervir naquela situação, e crendo que Deus faria uma obra, uma intervenção muito grande na vida de Naamã. E ele, então, Naamã vai visitar o Eliseu, o profeta, com bastantes presentes, muita riqueza, muito tesouro. Mas o Eliseu nem encontra com Naamã. Ele apenas manda o seu servo lá, o Geazi, falar para o Naamã para ele poder mergulhar 7 vezes no rio Jordão. E o Naamã se sente ultrajado, se sente um pouco humilhado e até, né, na sua arrogância de comandante, ele disse, né, eu pensava que o profeta vinha, que ele ia fazer oração ao seu Deus, ia tocar em mim e eu seria curado. Agora ele me manda eu mergulhar nesse rio podre de Jordão, né? E sendo que na minha terra, na Síria, tem rios melhores e mais limpos para mergulhar. E eu não vou fazer isso. Mas aí os seus conselheiros, aqueles seus capitães que estavam com eles, seus oficiais, convencem a Naamã: olha, se ele tivesse pedido a você uma coisa tão grande, alguma coisa que você não conseguisse fazer, você não faria? Ele disse: eu faria. Então, por que você não faz isso aqui? É uma coisa simples, é só mergulhar. E então Naamã foi e mergulhou no rio Jordão por 7 vezes e aquela lepra foi curada. O que quer dizer o Po em relação ao Naamã, essa história, né? É interessante porque nós temos a questão muito da fé. E às vezes, antes dessa questão da fé, vamos falar da pistis no grego, da fé no caso, nós poderíamos conversar sobre esse olhar nosso sobre as nossas vidas, sobre o nosso futuro, sobre os nossos desejos, o que nós passamos no momento, as coisas que nós passamos lá atrás, no nosso passado, que muitas vezes nos traz acusações de erros que cometemos, e esse anseio nosso, essa ansiedade que nós temos de viver um futuro que ainda não chegou,
alguns na questão da imortalidade, da eternidade da alma. E nós estamos vendo que muitas vezes são coisas simples que nos mostra a nós o que nós devemos fazer, o que nós devemos acreditar. Então nós temos ali no desenho do Po a questão do que não existia um ingrediente secreto para o macarrão do pai dele famoso. Não existia algo estrondoso, né, em relação ao pergaminho que somente o dragão guerreiro poderia abrir. Não tinha instruções para ele seguir naquele pergaminho, não tinha nada para ele fazer assim, de maravilhoso, de heróico, para que ele pudesse se tornar um dragão guerreiro, né? Nada de receita milagrosa para ele torná-lo um herói, né? O que ele devia fazer, como ele deveria lutar, as palavras mágicas que ele deveria falar para poder vencer. Era apenas ele acreditando nele mesmo, de que ele tinha condições de suplantar, no caso do Po, a questão do Tai Lung, que era o inimigo, né? O malvado, o mal, e o bandido, e também do Naman, a questão que ele não tinha condições, ele não tinha poder nenhum. O próprio rei da Síria também não tinha poder, poderia ter um poder bélico, né, para vencer os seus inimigos, ele ganhar as vitórias que ganhou, assim também como Naamã. E também não havia poder também no rei de Israel para poder fazer com que a lepra de Naamã sumisse e ele fosse curado. E também o Eliseu também não tinha esse poder. O Eliseu, pela história de Eliseu, se nós olharmos, ele confiava e acreditava de que existia um Deus verdadeiro e que poderia fazer aquilo que seria a cura. Então, uma coisa simples, que seria mergulhar naquele rio Jordão. Eu não vou dizer que ele é sujo que nem o Tietê nosso aqui de São Paulo, né? Mas também não era um rio límpido, né? Não era um rio maravilhoso. Mas era uma coisa simples. Mas na cabeça do Naamã estavam coisas também que nós também temos, né? Que precisa ser algo estrondoso, algo fantástico, algo maravilhoso para acontecer, para que a nossa vida possa ser maravilhosa, possa ser mudada, possa ser transformada. Mas às vezes nós não entendemos que são nas coisas simples, né? No nosso dia a dia, nas coisas que nós vivemos, naquilo que nós temos, principalmente, em primeiro lugar, a vida, né? O fôlego de vida que nós temos. E podemos ver em tudo que nós podemos olhar com nossos olhos, algo especial, né? Algo especial, e aqueles que crerem, como eu digo, né, sempre, esse algo especial que seria esse Deus cuidador, esse Deus que ele, além dele ser amor, é interessante porque os atributos de Deus, um atributo parece-nos que não é maior que o outro. Deus, dizem que sim, e a Bíblia fala que Deus é amor, que Deus ele é paz, bondade, mas também ele é justo, e ele também é justiça. Então nós temos que ele não toma o mal como bem, né? E ele também não defende quem faz o mal, nem faz o bem. Ele é o que ele é. Os atributos deles são completos, né? Igualados. Nenhum é maior do que o outro. E a nossa vivência, de que nós queremos coisas estrondosas, maravilhosas, coisas que nós queremos fazer para que possamos ter alguma coisa e ser alguma coisa, quando na verdade aquilo que você é, aquilo que eu sou, já é uma coisa maravilhosa, já é uma coisa estrondosa. Quando Jesus vem ao mundo como Salvador do mundo, como aquele que vem se colocar no nosso lugar, o texto bíblico de João, famosíssimo, né, 3,16, que diz que Deus amou de tal forma o mundo, e eu já expliquei aqui para vocês que esse mundo, esse cosmos, difere um cosmo do outro, não é o cosmo mundo, porque o mundo que Deus fez, a terra que nós habitamos é uma coisa maravilhosa, mas o cosmo homens, né, que Jesus então veio para os homens, para a humanidade, para que todo aquele que crê, ele tenha essa vida eterna. Agora o pessoal pensa muito essa questão de vida eterna lá depois da morte e tal. Às vezes a vida eterna nós podemos compreender a simplicidade das coisas, né? Como o Po descobriu, né? Como o Naamã descobriu, na simplicidade de se mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, na simplicidade de entender que nele havia no caso, uma energia, uma força, que ele poderia derrotar o Tai Lung, que era muito mais forte do que ele. Então nós poderíamos entender isso, que essa eternidade é esse momento agora, é que você vive aqui agora, nesse domingo 1h15 da tarde, que essa é a eternidade, que esse é um momento, né? A gente às vezes vê muitas coisas, já aconteceu comigo, talvez com você, uma pessoa que a gente sempre vê, né, todos os dias, e de repente essa pessoa morre.
e nós não conversamos, não falamos com ela, né? Isso também em relação aos familiares, às famílias, a todas as pessoas umas com as outras, palavras que não foram ditas, né? Sentimentos que não foram expressados e que de repente a outra pessoa ela vai e você não falou, você não disse. Então nessa simplicidade, nesse dia a dia, nesse minuto a minuto, segundo a segundo da nossa vida, é que é a eternidade nossa, né? Então é interessante que Jesus vem ao mundo e ele fala, se você me entender, se você compreender aquilo que eu estou falando, você vai ter a vida eterna, né? Você conhecerá a verdade e a verdade vai te libertar. E muitas vezes, principalmente as questões nossas dos evangélicos, que buscam algo sobrenatural, algo que não é fora da razão, fora realístico. Não, nós temos algo para que nos mostra através de Jesus naquilo que ele disse que nós deveríamos, ou instrui para que nós poderíamos fazer ou façamos, para nós alcançarmos essa verdade, alcançarmos essa liberdade, alcançarmos esse amor, alcançarmos aquilo que ele deixou, essa vida eterna, naquilo que ele tem dito para nós, de como nós deveríamos proceder. E são coisas que na verdade são simples, que nós não conseguimos fazer. Eu disse agora há pouco que são palavras e sentimentos que nós temos, de até bondade no caso nosso, né? Não posso dizer que todo mundo seja bom, mas existem também pensamentos ruins em relação a outras pessoas que nós deveríamos não deixar nos destruir, nos corroer. E Jesus vai nos ensinar como fazer isso. E eu sempre digo que é fácil? Não é fácil. Mas pelo menos que nós possamos estar tentando, né? Não algo fora do normal, não algo... Paulo fala que nós devemos também adorar a Deus com a razão também. Nós temos a razão para nós adorarmos, né? E não também sermos induzidos a muitos erros e as coisas fantásticas, né? Compreender que nós estamos aqui, que nós somos seres humanos, que vivemos e temos relacionamento com seres humanos, nosso relacionamento é horizontal, mas também que nós também podemos ter um relacionamento vertical com Deus, Criador de todas as coisas, né? Naamã foi até ali achando que o profeta Eliseu ia fazer um super culto, algo espetacular, que ia estrondar, que ia sacrificar animais, ia haver relâmpagos e trovões, e que ia tocar nele e aquela lepra sairia. Não. O profeta nem foi encontrar com ele. Ele só fala para ele lá o seguinte, 7 vezes mergulha no Rio Jordão e acabou. E ele não acreditou. Então muitas vezes nós temos as coisas simples e queremos coisas estrondosas, coisas fantásticas, e que não vai haver. E na simplicidade das coisas que nós podemos ver o nosso crescimento e também no nosso pensamento, muitas vezes mudar também o que nós pensamos e o que nós fazemos também. Então depende simplesmente de você olhar aquele pergaminho como o povo vê, e ali não tem nenhuma fórmula mágica para que a sua vida melhore, seja melhor ou mais rica, ou você seja mais bondoso, mais amoroso. Não, é apenas você. É apenas você, a foto refletida ali naquele pergaminho. Não existe um ingrediente secreto que você vai tomar, que você um macarrão, né? Um Barilla, um Adria, ou qualquer que seja, Dona Benta, que você vai comer aquele macarrão com esse piripimpim, pó de piripimpim, que vai tornar você melhor ou não, né? É a sua realidade, é a sua razão, é o seu dia a dia, e você poder entender, né? Que não é Deus que vai fazer por você. Muitas coisas sim, eu creio que Deus faz por nós, mas a maioria das coisas somos nós que precisamos tomar a decisão, e é difícil. Nós podemos falar que vamos tomar decisão de boca para fora, e no momento seguinte a gente não consegue fazer aquilo que nós pensávamos em fazer. Não sei se aconteceu com você, já aconteceu muitas vezes comigo, de eu não gostar de uma pessoa e eu pensar assim, nossa, quando eu encontrar essa pessoa eu vou abraçar, eu vou beijar e tal. Aí quando eu encontro aquela pessoa, nada disso que eu pensei eu faço, né? Aquela coisa que eu tenho com ela continua, né? Então não há mudança, de que estão coisas na simplicidade, sem coisas fantásticas, que depende também muito, muito da gente entender. Então que o desenho do povo seja algo para nós pensarmos, e que a vida também do Naamã junto com o profeta Eliseu também seja esse texto bíblico para nós pensarmos um pouquinho na nossa vida, né? Então é isso aí.
Que você tenha um bom domingo, que seja abençoado e que você possa entender que o caminho que Jesus fala não é nós seguirmos a Jesus como nós achamos que é, fingimos que nós somos santos e nós não somos. Ou talvez o caminho que ele esteja falando, ele diz o seguinte: se as minhas palavras estiverem em vocês e vocês estiverem em mim, aí sim, né? Nós entendemos essa questão. A palavra, aquilo que ele deixou, aquela instrução para nós seguirmos. Talvez a gente possa entender então, se nós acreditarmos, encontraremos a verdade de quem nós somos, do que é a realidade, daquilo que ele fala, tudo que ele fala, a vida eterna, né? A imortalidade, todas essas coisas, porque você é amado. Você pode não ser amado por um parente ou por alguma pessoa, ser humano, mas você é amado, segundo o texto bíblico que nos diz, por Deus, em primeiro, Jesus e Espírito Santo. Você é amado, não de boca para fora, né? Mas é uma coisa real e verdadeira e também racional também. Deus abençoe o seu domingo, que você seja abençoado, você e a sua casa. Até a próxima.